Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a sexta sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 3 de agosto do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Castelo, doutora Sandra Reis, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente, Procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente, secretariando os trabalhos da Câmara, senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158 de 2020, alguma consideração, se forem encaminhadas ou reencaminhadas, para que os conselheiros relatores fizessem os ajustes necessários. Eu indago a secretária Evaneide para fazer a leitura, dos processos que retornaram com as observações dos senhores. Passo a palavra a Evaneide para a leitura das resoluções que foram encaminhadas pelos senhores e tiveram tempo de verificar no momento oportuno, esses atos, aliás, esses processos deverão constar em ata. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor presidente, senhor procurador. Os processos que foram entregues resoluções foram os seguintes: da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 4183/2017, auto de infração 2017-06719. Processo 4184/2017, auto de infração 2017-06720. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, os processos de número 844/2015, auto de infração 2015-02973, processo 4185/2017, auto de infração 2017-06745, processo 4186/2017, auto de infração 2017-06770, e processo 3415/2017, auto de infração 2017-06635. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo de número 1142/2016, auto de infração 2016-02662. Processo 1196/2016, auto de infração 2016-02666. Processo 1309/2018, auto de infração 2018-01261. Processo 1310/2018, auto de infração 2018-01203. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo de número 778/2017, auto de infração 2016-26055, e processo 3824/2017, auto de infração 2016-24532. Da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gugel do Amaral, processo número 1579/2017, auto de infração 2016-24512. Processo de número 204/2018, auto de infração 2017-18366. E processo 299/2018, auto de infração 2017-18369. Da relatoria da doutora Sandra Arraes Rocha, processo de número 1198/2016, auto de infração 2016-02659. Processo de número 1544/2017, auto de infração 2016-24511. Processo de número 1594/2017, auto de infração 2016-24516. Processo 1311/2018, auto de infração 2018-01273.
e processo 1312/2018, auto de infração 2018-01187. Foram só esses processos, senhor presidente. Eu indago aos senhores se alguma alteração, algum ajuste dentro dos processos que foram lidos, e não havendo nenhuma observação, até porque acredito que já fizeram anteriormente, né? As mesas estão aprovadas e constarão na ata de amanhã. Na verdade, na ata de hoje, né? Será lida amanhã. Não temos leitura de ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma, aliás, talvez em assuntos gerais a gente possa incluir algum assunto, nós daremos então ao início da nossa sexta sessão, em que temos como recorrente 5 processos da empresa NAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Como falei anteriormente, essa ação fiscal ela envolve cerca de 20 processos, pouco mais de 20 processos, em que separei por seção, né, os processos por matéria. Dando seguimento, nós temos o primeiro processo da pauta, processo 4060/2018, auto de infração 2018-05951, em que é recorrente NAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do feito fiscal ao julgamento singular, e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Eu passo a palavra à conselheira Antônia Helena Teixeira para o relato do processo anunciado. Desculpe, doutora Helena, o seu microfone. Bom, desculpe. Bom dia a todos, senhora secretária, senhor procurador, senhores conselheiros. A empresa INAP Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, ela foi autuada por ter lançado indevidamente a crédito o ICMS destacado em nota fiscal eletrônica de material de uso e consumo, e também lançou indevidamente ICMS integral destacado nas notas fiscais eletrônicas de ativo permanente, quando deveria ter lançado 1,48 ao mês, conforme a legislação prevê. Foi feita uma auditoria fiscal plena do período de 2014 a 3 de 2014, ao mês 3 de 2014, mês 8 de 2014 e o mês 3 de 2015. Nesses períodos foi observado essa prática desse lançamento indevido a crédito do ICMS. A fiscalização elencou como artigo infringido o artigo 49 da Lei 2.670/96, artigo 57, 60, 9A, parágrafos 13, artigo 65, 2 do Decreto 24.569/97, e sugeriu como penalidade para a referida infração o artigo 123, 2A da Lei 2.670/96, ICMS cobrado, lançado no auto de infração no valor de 14.152 e multa no mesmo valor de 14.152 também. Nas informações complementares, o autuante informa que, analisando a escrita fiscal digital do contribuinte, AFD, constatou a escrituração de notas fiscais de entrada com CFOP 1556 e 2556, que se referem à compra de material para uso e consumo, e com CFOP 1551 e 2551, que se refere a compras de ativos imobilizados lançados a crédito. Pelas notas fiscais, o agente do fisco identificou que as mercadorias tratavam-se de peças de reposição, de material de proteção individual e de material para uso na administração,
produtos esses que não geram crédito de ICMS, sendo, portanto, considerado como indevida a sua compensação. Após a emissão de vários termos de intimação, sem que o contribuinte atendesse e justificasse os lançamentos em conta crédito do ICMS destacados nas notas fiscais de entrada, sem que houvesse nenhuma resposta por parte do contribuinte, foram lavrados diversos autos de infração, inclusive por embaraço à fiscalização, com esteio no artigo 815 do Decreto 24.569/97. Por meio do termo de intimação de número 2018-05288, foi dada a oportunidade de ao contribuinte de questionar o levantamento realizado nas planilhas anexadas ao referido termo. A planilha 1 se referia a notas fiscais de materiais de uso e consumo e ativo imobilizado, CFOP 251 e 2556. A planilha 2 refere-se à apuração do crédito indevido de material de uso, consumo e ativo imobilizado, contendo os créditos considerados como indevidos. E na planilha 3 consta o resumo dos créditos indevidamente aproveitados. Foi lavrado o presente auto de infração para cobrança do ICMS que deixou de ser recolhido em razão do aproveitamento de crédito indevido de material de uso e consumo e de ativo imobilizado, de acordo com o estabelecido na legislação do ICMS, conforme dito anteriormente, com a aplicação da multa prevista no artigo 123.2A da Lei 2.670, que é uma vez o valor do imposto. Em sede de impugnação, tempestivamente, a autuada se insurge alegando, primeiro, nulidades, referente à omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal, chancelado pela autoridade competente do termo de início e termo de conclusão de fiscalização. Segundo a empresa, o termo de conclusão de fiscalização de número 2018-05288 não consta o número do ato designatório no termo de início de conclusão de fiscalização do auto de infração 2018-059516, o que fere, no seu entender, o artigo 821.1 do Decreto 24.569, cujos efeitos jurídicos dele decorrentes não poderão também prosperarem e se manterem no mundo jurídico por apresentar vícios de legalidades insanáveis. Alega que o termo de conclusão também, com a imputação de multas e seus desdobramentos jurídicos e repercussão financeira e patrimonial, não podem prosperar. Também pontua nulidade em relação à falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal de número 2018-0668. Segundo a empresa, ela nunca tomou conhecimento por meio de intimação de qualquer ato de solicitação ou intimação para prestar esclarecimentos acerca da investigação fiscal. Alega que não consta no caderno processual referência do recebimento por AR, ou representante legal da empresa impugnante do termo de início de fiscalização 2018-02750. Logo, segundo o seu entendimento, isso seria uma violação ao direito do seu contraditório e da legítima defesa, porque não ocorreu a intimação por escrito válida da empresa impugnante. Também alega nulidade em razão da ausência de motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos. Segundo a impugnante, a empresa não tomou conhecimento regular dos motivos determinantes que resultaram na produção do ato administrativo 2018-059-516, em que relata a infração cometida ou imputada. O CD, segundo a impugnante, o CD apresentado não tem informações idôneas que demonstrem a forma e a fonte de pesquisa que fundamentou as conclusões do auto de infração. O julgador democrático, após apreciar todos os argumentos da impugnante, constata a regularidade formal da ação fiscal, pois realizada por autoridade competente e não impedida, estando munida de mandado de ação fiscal com motivo e período determinados que se coadunam com a acusação constante no auto de infração. O julgador singular afasta as nulidades suscitadas sobre os seguintes fundamentos. Com relação à omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal, chancelado pela autoridade competente, no termo de início e termo de conclusão de fiscalização. Alega o julgador singular que a ação fiscal
foi autorizada por meio do mandado de ação fiscal de número 2018-0668, cujo número está identificado logo abaixo do título Termo de Início de Fiscalização, 2018-02750, e também consta no termo de conclusão de fiscalização, conforme consta das folhas 8, 35 e 36. Logo, a ausência do número de termo de início e de conclusão, caso existisse, também não nulificaria o feito fiscal a teor do artigo 84, parágrafo 8º da Lei 15.614. Com relação aos argumentos da parte de falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação, o julgador singular entendeu que todos os documentos relativos à intimação da empresa foram recebidos pela mesma pessoa, o senhor João Veras, porteiro do estabelecimento, conforme os avisos de recebimento anexos ao processo. Logo, a intimação é válida nos termos do artigo 78, parágrafo único da Lei 15.614. Com relação ao argumento da impugnante, no que diz respeito à ausência de motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração e imprestabilidade dos seus efeitos jurídicos, entende o julgador singular que a infração foi apurada a partir dos dados fornecidos pelo laboratório fiscal e na atividade de fiscalização, sem prejuízo da análise dos outros dados, elementos e fatos econômicos financeiros, pode ser realizada a análise de todos os dados nos sistemas corporativos da Cefaz, bem como outros à disposição do fisco. Que as notas fiscais eletrônicas constantes no relatório que embasa a autuação encontram-se registradas no sistema Nota Fiscal Eletrônica Corporativo. Controle de informações sobre a nota fiscal eletrônica em parceria com a Receita Federal do Brasil, a partir dos documentos gerados pela própria emitente, cuja autorização é dada pela Cefaz. O julgador também entendeu que constam planilhas que demonstram a apuração realizada e que, em relação à metodologia utilizada pela fiscalização para apuração da irregularidade, essa atendeu às determinações legais, estando devidamente explicitada nas informações complementares e especialmente demonstrado na planilha 2, que trata do crédito indevido de material de uso, consumo e ativo imobilizado. No mérito, entendeu a julgadora singular ter restado devidamente demonstrado que o contribuinte creditou-se de ICMS proveniente das aquisições de bens de uso e consumo durante o exercício 2014 e 2015, portanto, indevidamente, pois só poderia fazê-lo a partir de 1º de janeiro de 2020. O cálculo do crédito indevido após a glosa do valor lançado no CFOP 2556 resultou na falta de recolhimento do imposto, o que caracteriza a infração nos termos do artigo 874 do Decreto 24569. Por fim, o julgador singular entende pela procedência da autuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 2A da Lei 2.670, alterada pela 13.418. E resignada com a decisão singular, tempestivamente, a empresa interpõe recurso ordinário, repisando as mesmas alegações constantes na impugnação e acrescentando mais alguns argumentos, quais seja, que a empresa continua alegando. Nulidade por ausência do número do ato designatório da ação fiscal chancelado pela autoridade competente no termo de início 2018-2750 e no termo de conclusão 2018-08300. Nulidade por falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal 2018-668, por não se encontrar nos autos nenhuma referência no recebimento por meio de AR por representante legal da empresa, recorrente no termo do início de fiscalização 2018-02750. Ausência de motivação no termo de conclusão para a lavratura do auto de infração. A mídia entregue à autuada deveria estampar tudo que for objeto da fonte de pesquisa para fundamentar as conclusões do auto de infração. Somente assim, a autuada poderia conhecer os motivos determinantes que resultaram na lavratura do auto de infração, cesseamento ao direito de defesa da parte. E ela acrescenta aqui, no seu recurso em relação à sua impugnação, um argumento com relação aos convênios de número 7189 e 137 de 2002, porque no seu entendimento, a sua situação, por estar enquadrada no regime de recolhimento de ICMS e outros, deveria ser considerada suficiente o recolhimento do imposto,
tendo em vista que o tratamento tributário dado à recorrente adequa-se à situação dos convênios 71, 89 e 13702, que regem os estabelecimentos da construção civil. Pede, por fim, a improcedência do auto de infração, considerando que a recorrente é real contribuinte do ICMS em respeito ao diferencial de alíquota interna interestadual. A empresa emitente é responsável pela aplicação da alíquota interestadual de 12% e a empresa destinatária pelo percentual de 5%, não se vislumbrando insuficiência no recolhimento realizado pela recorrente, pois o Estado de Ceará era signatário do convênio 137, logo não deveria ser cobrado a alíquota cheia de 17%. Ou seja, ele está aqui querendo se equiparar às empresas, às operações, a cobrança apenas do percentual de 5%, que é feito para as empresas de construção civil, porque ele acha que ele se enquadraria nessa mesma situação. Portanto, não haveria falta de recolhimento do imposto. As folhas 126 dos autos consta manifestação da assessoria processual tributária, que, por meio do parecer de número 108/2020, sugeria a manutenção da decisão singular de procedência do feito fiscal após afastar as preliminares de nulidade sobre os seguintes fundamentos. Aqui a assessoria processual tributária entendeu que o mandato de ação fiscal que ampara a autuação encontra-se às folhas 7 dos autos com identificação de número 2018-0668 e está indicado logo abaixo do documento termo de início de fiscalização 2018-02750, instrumento sob o qual as autoridades designam servidores a realizar um procedimento de fiscalização para os contribuintes do ICMS, tendente a verificar o descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias, e também consta o número do mandato da ação fiscal, o termo de conclusão 2018-08300, constante as folhas 35 e 36 dos autos. Entende o parecerista que todos os documentos relativos à fiscalização, tais como termo de início, termo de intimação, vários, aqui ele cita 3 termos de intimação, foram enviados via AR, aviso de recebimento, para o endereço do contribuinte, registrado no sistema cadastro da Cefaz, e é o mesmo informado no CNPJ da Receita Federal, e se encontram datados comprovando o recebimento dos documentos pelo senhor João Veras, preposto da empresa. A defesa interposta tempestivamente demonstra a completa ciência da autuação e o seu amplo exercício ao direito de defesa. Entende também o parecerista que todo o procedimento de fiscalização foi descrito no auto de infração, o qual encontra-se devidamente motivado, inclusive com documentos probatórios, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Que existem provas demonstrando a infração cometida, uma vez que o ilícito do crédito indevido foi extraído das informações transmitidas via escrituração fiscal digital, cujo resultado encontra-se na planilha 2, crédito indevido de material de uso e consumo e ativo imobilizado, inserido no CD às folhas 45 dos autos. Entende o parecerista que a recorrente não trouxe aos autos elementos concretos que pudessem afastar as conclusões da fiscalização, que o direito ao crédito para fins de compensação está condicionado à apresentação e idoneidade da documentação, e a legislação estabelece as condições para que o crédito do imposto seja considerado legítimo, além de prever situações de vedação desse crédito. Portanto, não é permitido pela legislação o lançamento relativo à aquisição de bens para ativo permanente de forma integral, sem a observância da razão de 1,48 avos por mês. A legislação vedava à época o creditamento de ICMS quando da aquisição de mercadorias destinada a uso e consumo, só sendo permitida a compensação dos créditos em operações ocorridas a partir de 1º de janeiro de 2020, conforme estabelecido na Lei Complementar 138/2010. Quanto ao tratamento tributário concedido à construção civil por meio dos convênios 7189 e 137/2002, não merece acolhida, pois a autuada pertence ao segmento industrial, com a atividade principal de fabricação de ferro e aço, cadastrada sob o regime de recolhimento normal, não sendo permitida a mesma aplicar as mesmas regras referentes à construção civil. No mérito, o parecerista sugere a procedência da autuação com a aplicação da penalidade previsto no artigo 123, 2A da Lei 2.670/96,
alterada pela 3.418/2003. Parecer aprovado, que foi aprovado pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Esse, em síntese, é o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena, pelo relato da forma regimental. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, muito bom dia. Nós temos, vamos ter uma semana de análise de processo dessa empresa. E de todas as autuações que foram realizadas, de lançamento de crédito tributário que foram realizadas, um dos argumentos básicos que ela utiliza para afastar a cobrança do imposto é que ela exerceria atividade semelhante à de construção civil, razão pela qual deveria ser aplicado até o convênio que regula as operações com empresa de construção civil. É evidente que ela uma indústria de produção de equipamentos, produtos para irrigação, não pode ser comparada de forma nenhuma à indústria de construção civil. Razão pela qual esses argumentos deverão ser afastados em todos os processos, todos os lançamentos que foram realizados contra essa empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quanto às preliminares suscitadas pela recorrente, quanto à invalidade do auto de infração do lançamento do crédito tributário, em razão de alguns elementos que já foram, aliás, muito bem descritos pela conselheira relatora e que está perfeitamente identificado também no parecer da consultoria. É que a empresa, repetindo os argumentos que já havia utilizado por ocasião da impugnação do lançamento, lá no auto de infração, impugnação do lançamento, impugnação do auto de infração, ela sustentou a nulidade do auto de infração em virtude da omissão do número do ato administrativo. Ora, como muito bem já até relatado pela conselheira, a ação fiscal ela foi amparada no mandado de ação fiscal juntada aos autos. Portanto, a indicação por ela recorrente da inexistência, da omissão do número do ato administrativo não se sustenta. Aliás, e ainda que tivesse omissão no número do ato administrativo, o mais importante era que esse ato administrativo tivesse sido expedido regularmente, que foi o caso. Então, não se sustenta nem a omissão apontada por ela do número do ato administrativo, e razão pela qual também a impossibilidade da fiscalização realizar essa ação fiscal fica afastada, porque existe, repito, o mandado de ação fiscal autorizando o agente a efetuar a fiscalização na empresa, na recorrente. Ela utiliza também o outro argumento que é muito comum, que é dizer, não houve a intimação regular da empresa, porque o gerente, o sócio, não foi intimado. Quem foi intimado, no presente caso, quem sofreu intimação, quem recebeu intimação, foi o porteiro da empresa, foi outra pessoa, que não um representante legal com poderes para isso. Ora, senhores, numa grande empresa, dificilmente há acesso de forma regulamentar ou normal ao sócio, ao gerente e tal. Normalmente, as intimações feitas pela empresa, numa empresa, é feita na portaria, o agente vai, o oficial vai, ou no caso de AR, de aviso por carta, intimação por carta, aquela intimação é realizada na portaria da empresa, na entrada, não chega nem a entrar, isso é comum. E por essa razão é que há inúmeras decisões do STJ utilizando como fundamento para afastar essa nulidade suscitada pela falta de intimação regular,
é a teoria da aparência, no qual, se uma pessoa que está lá na empresa recebe regularmente aquela intimação, então essa intimação deve ser considerada válida. Cabe à empresa, dentro dos seus limites, cuidar para que as coisas andem regularmente. Se ela não faz isso, a ela deve ser atribuído esse ônus. É a teoria da aparência sendo aplicada de forma rotineira pelos tribunais. Pois bem, e há uma exigência para que essa teoria possa ser aplicada também. É a de que o endereço, aquele endereço por onde foi enviada a correspondência ou foi feita a intimação, seja aquele registrado nos órgãos de controle que realizou a intimação. Ora, o endereço da empresa que consta nos registros da Secretaria da Fazenda é aquele para o qual foi enviada a intimação. Se foi ele, se é esse que consta, então a intimação há de ser considerada válida, porque é a própria empresa, a empresa que tem, o contribuinte que tem a responsabilidade e o ônus de informar regularmente qual o seu endereço, aonde ela deve ser intimada. E no presente caso é um agravante, porque é lá onde a empresa está exercendo normalmente suas atividades, ela não mudou. Aquele endereço fornecido é onde ela, atualmente, e na época da intimação, exercia e exerce suas atividades. Então, esse argumento da nulidade da ação fiscal por falta de intimação regular da empresa não se sustenta. Ela utiliza também um argumento de que haveria falta de motivação do ato administrativo. O ato administrativo teria que ser realizado sem motivação. Aí, na realidade, ela confunde um pouco a falta de motivação com a inexistência de elemento probatório. Mas nenhum dos dois, ainda que pudesse ser aplicado, tem procedência no presente caso. Primeiro, a motivação do ato administrativo é que constatou-se que a empresa havia lançado em sua escrita fiscal como crédito a aquisição, o ICMS pago na aquisição dos bens de uso e consumo e bem de ativo permanente, que é até discutível o que seriam esses bens permanentes, de ativo permanente, que abordaremos daqui a pouco essa questão. Bem, como foi que foi identificado o creditamento indevido em relação aos bens de uso e consumo e bem de ativo permanente? Primeiro, e aí é a questão de prova, e a prova se encontra no CD. O agente fiscal teve o cuidado de juntar a própria escrita fiscal digital do contribuinte nesse CD, que foi ela que serviu de fundamento para a acusação, para o lançamento do crédito tributário. Então, o agente fiscal, no CD que se encontra nos autos, que se encontra juntado aos autos, ele juntou a cópia da documentação fiscal, da escrita fiscal digital do contribuinte, mostrando que lá ele havia lançado tais e tais notas fiscais referentes à aquisição de bens de uso e consumo na sua escrita fiscal como crédito indevidamente. Ora, o crédito de bens de uso e consumo só pode ser apropriado pela empresa, pelas empresas em geral, só em 20.033. 20.033. É nessa data que ele poderá se apropriar, em razão da Lei Complementar 171 de 2019, que prorrogou a apropriação de crédito de bens de uso e consumo só para 2033. Só em 2033 é que ele faria jus, então, a essa apropriação de crédito. E aí vem uma segunda questão, que é a discussão a respeito de que seria bens de ativo permanente para ele poder se apropriar. Bem,
O agente fiscal aponta que o que ele se apropriou como bens de bens de ativo permanente foram bens, peças que iriam substituir, ou peças de equipamento. Ora, o Supremo Tribunal Federal, já desde 2018, entende como só apropriável, como crédito fiscal, o ICMS pago na aquisição de bens que se integrem ao produto final na condição de elemento indispensável. É até criticada essa posição do Supremo, mas ela foi tomada com base, inclusive, na legislação complementar, na Lei Complementar 87, e com base também na legislação anterior, que já existia, que era o Decreto-Lei 406. Pois bem, então, quanto a aproveitamento de crédito do ICMS na aquisição de bens de ativo permanente, no presente caso, também não há de ser aplicado esse argumento, não há de ser aceito esse argumento do recorrente. Portanto, senhores, quanto às preliminares sustentadas, suscitadas pelo recorrente, nenhuma delas tem fundamento nos autos, nos documentos do processo. E quanto ao mérito em si, também não há que sustentar, porque efetivamente o contribuinte se apropriou do crédito do ICMS de bens de uso e consumo e materiais de reposição que ele considerou como bens de ativo permanente. Por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso é de validade da autuação, validade do lançamento do crédito tributário. Razão pela qual sugere, entende que deva ser improvido o presente recurso. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Algum conselheiro inscrito? Doutor Wilton Falcão. Faço um pequeno comentário, porque diante desse relato tão bem elaborado, um relato super eficiente, parabéns, conselheira Antônia Helena. Não tenho muito assim a acrescentar, mas tenho alguma coisa assim a afirmar. Eu já dizer. Antes, senhor presidente, eu analisei esses processos, não analisei todos na INAP, só da sessão de hoje e da sessão de amanhã. A defesa e o recurso praticamente é o mesmo que tange a questão da nulidade, essa que a conselheira Antônia Helena falou, apresentou. Só uma coisa que eu gostaria de dizer assim, no início da defesa, ele pede a nulidade da ação fiscal, número 2018-00668. Esse número aqui é o número do mandado de ação fiscal. E no inciso, no primeiro item da nulidade, ele diz, da omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal, chancelado pela autoridade competente, no termo de início, número 2018-03320, e termo de conclusão de fiscalização 2018-05-288. E depois ele lá na frente fala em termo de início de fiscalização e termo de conclusão de fiscalização. Ocorre que aqui, nesse primeiro parágrafo, houve um erro do contribuinte, um equívoco. Na verdade, esse número que ele diz 2018-03-320 não é termo de início. No processo da conselheira Helena, é termo de intimação. E o 2018-05-80 são dois termos de intimação lá no processo. Ele cometeu esse equívoco de dizer que era termo de início e termo de conclusão. Não é isso? Mas, na essência, quando ele está relatando, o fundamento dele é que não está no termo de início e de conclusão, apenas um equívoco. Quando do recurso ordinário, aí ele corrige. Ele coloca termo de início, número 2018-02750, e termo de conclusão, número 2018-08300. Esse é o primeiro item que eu tinha que levantar, né? Apenas esse equívoco, mas na essência, na defesa falar, ele está questionando que o termo de início e o termo de conclusão não foi colocado o número do mandado de ação fiscal. Seguida, também uma das nulidades, a questão da
o contribuinte, a intimação não foi regular, né, do contribuinte, ele inclusive afirma que só veio tomar ciência do auto de infração quando recebeu o auto de infração e os anexos do auto de infração, que não teve a chance de se explicar perante a fiscalização, que não teve nenhuma visita, né? Essa questão também aí foi, a conselheira Helena já mostrou, foi afastada pela julgadora e pela parecerista, que desde o início, os termos que ele recebeu, o termo de início foi pelo senhor João Veras, está lá no processo, é reassinado o mesmo endereço. Então, o termo de início de fiscalização, os termos de intimação, os AR, termos de intimação, todos assinados pelo senhor João Veras, e, por último, o auto de infração e o termo de conclusão, também assinado pelo conselheiro pelo servidor lá que recebeu lá na portaria da empresa, João Veras. Aí ele disse que não tomou conhecimento. Aí fica difícil, né, acolher esse argumento, porque é muito estranho que ele não recebeu nenhum e o porteiro, sei lá, que foi a pessoa que recebeu, deve ter sido lá na portaria realmente, João Veras, foi entregar para a empresa apenas o auto de infração, né, que vai dentro do envelope, ele não sabia nem o que era, e os documentos anteriores, que foram muitos termos de intimação, que foram lavrados, foi feito inclusive autos de embaraço, né, nessa ação fiscal. Então, era mais esse item aí. Na questão da nulidade, senhor presidente, é isso. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Pelo silêncio, entendo que não haverá, não querem mais discussão com relação a essas preliminares, né, já bem explicitadas, detalhadas, tanto no relato da doutora Helena, como do procurador, destacado alguns pontos pelo doutor William, e na questão de mérito, né, também crédito devido de bem de ativo permanente e de bem de uso e consumo. Não havendo mais discussão com relação ao processo que foi relatado, também com a manifestação da Procuradoria, eu pergunto à conselheira relatora como vota para processo referente à infração 2018-059-51. Senhor presidente, eu afasto aqui as nulidades suscitadas em relação à falta de informação do mandado de ação fiscal nos termos de intimação. Eu estava até tentando aqui compartilhar com vocês aqui a cópia do termo do mandado de ação fiscal e de um dos termos de intimação, mas eu ainda não estou muito bem familiarizada aqui com o sistema, não consegui. Mas realmente analisando, foram 3 termos de intimação, aliás, 4 termos de intimação. O 2750, o 2752, o 2154, o 2665, porque a fiscalização emitiu vários termos realmente de fiscalização para essa empresa, pedindo informações, pedindo que ela se pronunciasse sobre as planilhas, e realmente o principal deles, o termo de intimação 2750, foi o que fundamentou a lavratura desse auto de infração mesmo, que se refere ao levantamento desses créditos, ele consta nesse termo de intimação 2750 e em todos os outros o número do mandato de ação fiscal 2018-0668. Então, eu afasto essa nulidade porque ela realmente não procede. Também com relação às alegações, à nulidade, aí, as alegações da parte preliminar de nulidade aí, de cerceamento de defesa, porque não recebeu os termos de intimação, o termo de conclusão no endereço, não houve uma citação legal, também afasto os motivos já colocados aqui pelo senhor procurador, foi recebido, os termos de intimação, os ARs foram realmente recebidos pelo porteiro da empresa, e aqui, conforme citado pelo doutor Matheus, os tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu que essa citação ela é válida pela teoria da aparência, então eu também afasto, porque todos os avisos de recebimento constam dos autos aqui e estão assinados e datados pelo senhor Antônio Veras, que realmente ficou constatado se tratasse do porteiro da empresa, e foi quem recebeu toda essa documentação. Então, considero também que essa citação é válida. Com relação à ausência de motivação, também afasto esses argumentos da parte, tendo em vista que
custo dos próprios termos de intimação, no termo de conclusão, nas informações complementares, tudo que fundamentou essa autuação, esse creditamento indevido por parte da empresa de bens, de ICMS, de aquisição de bens de material de consumo e ativo imobilizado na proporção não permitida pela legislação. No mérito também, então eu afasto esse também argumento de nulidade. E quanto ao mérito, eu também aqui me acosto ao entendimento do julgador singular, da Procuradoria-Geral, do parecerista, de que realmente a autuação ela está bem fundamentada, ela contém provas, ela está munida de todas as informações e de todas as provas que são necessárias para a autuação, dentro exigidas pela própria legislação, e que o contribuinte realmente não trouxe aos autos nenhuma informação, nenhum dado que possa descaracterizar essa ação fiscal. Então, no mérito, eu decido, entendo, pela manutenção da decisão de primeira instância de procedência do feito fiscal. Obrigado, doutora Helena. Eu indago aos senhores se o conselheiro vota contrário com relação às preliminares suscitadas e também o mérito do lançamento fiscal. O silêncio, né, indica que todos concordam, acompanham o voto da relatora. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta, né, preliminarmente as nulidades suscitadas e confirma a decisão de procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da consultoria, assessoria processual tributária e a manifestação oral do procurador do Estado. Esta decisão para o processo, primeiro processo da pauta, auto de infração 2018-059-51. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão, nós temos na nossa pauta 2 processos também da mesma empresa, INAP, Indústria Nordestina de Acessórios, em que o relator é o doutor Carlos César Quadros Pierre. É o processo de recurso 4064-2018, auto de infração 2018-06351, e o processo de recurso 4358-2018, auto de infração 2018-04875, que é recorrente à INAP, Indústria Nordestina de Acessórios, recorrido célebre julgamento em instância, como já mencionei, doutor Carlos César Quadros Pierre é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito, julgamento singular e também pela assessoria processual tributária, a matéria crédito devido, que vai diferenciar, como os senhores vão observar, a matéria crédito devido, mas não envolve a circulação, ou não o registro, né, de notas fiscais, e o outro a questão de alíquota aplicada, utilizada pelo contribuinte. Vou passar a palavra, então, ao doutor Carlos César Quadros, o relato dos processos anunciados. E parece-me, pela fala do doutor William, né, anteriormente, que as nulidades suscitadas elas são comuns, né, aos demais processos. É claro que cabe ao conselheiro relator destacar algum ponto encontrado, identificado em cada processo. Mas passo a palavra ao doutor Carlos César Quadros Pierre para relato dos processos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, senhores e senhoras conselheiros. Bom dia. Presidente, nós vamos julgar os dois em conjunto? Não, doutor Pierre, vamos fazer a leitura de Ok. do primeiro processo. Como eu falei, os dois, eu anunciei em conjunto, até porque a relatoria, e parece que as preliminares elas são comuns aos dois processos, né? Então, com a palavra, o senhor faz o destaque de cada processo, né, com as particularidades de cada um. O julgamento seria possível porque em ambos o contribuinte não ataca o mérito da questão, apenas ele combate com as mesmas nulidades, mas podemos ir um a um. O primeiro auto de infração, de número 2018-6351,
ele trata de lançamento de crédito devido, tendo em vista que o contribuinte se creditou indevidamente no ICMS estatal de notas fiscais não canceladas no prazo legal, o estorno de notas fiscais não canceladas no prazo legal, após a circulação das mercadorias, conforme requisito de passagem. O artigo infringido, 49, 51, 52 e 53 da Lei 2.670, com a aplicação de penalidade de 100% do aproveitamento do crédito devido, 123, 2A da Lei 12.670. O contribuinte, o agente do fisco faz todo o esclarecimento, como já esclarecido pela doutora Helena, né? Que ele, junto com o mandato fiscal da malha fiscal, ele recebeu o relatório da malha fiscal, contendo diversos indícios de irregularidade praticados pelos contribuintes, que solicitou a Cefaz dos arquivos originais FD, SPED, arquivo XML das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, examinou sua FD, seu SPED, suas notas fiscais saída, que emitiu o termo de início de fiscalização, que foi enviado pelos Correios para o endereço do contribuinte, registrado no sistema da Cefaz, que é o mesmo constante no cadastro do CNPJ, que o contribuinte tomou ciência do termo de fiscalização conforme a R, que analisando a FD do contribuinte constatou o cancelamento de notas fiscais saídas fora do prazo legal e após a circulação da mercadoria, realizada através de nota fiscal emitida em entrada FD de estorno, referente às saídas lançadas com valores a menor ou não. São 2 autos, a questão do a menor e só a devolução. Que foram analisadas as operações de devolução, notas fiscais de entrada e omissão própria e de terceiros, e as operações de cancelamento, estorno de operações de saídas fora do prazo legal, que foram emitidos termo de intimação número 2018-3319, 2018-04-064, para o contribuinte apresentar os originais dos danos de saída e de entrada relacionados na planilha, e o termo de intimação 5297, para conferir o levantamento, apresentação e correções. Porém, o contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações. Que, no interregno, foram emitidos diversos termos de intimação que não foram atendidos, sendo lavrados vários autos de infração por embaraço à fiscalização. Que, como o crédito não apresentou, que como o contribuinte não apresentou os originais dos danos, analisamos os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas, que as notas fiscais de entrada, estorno não cancelada no prazo legal, foram emitidas em desacordo com a legislação, pois as saídas somente podem ser canceladas após o prazo legal, se não houver circulação da mercadoria. E houve a circulação da mercadoria. Que, segundo consulta do portal da Receita Federal, houve circulação das mercadorias, pois houve registro de passagem das notas fiscais de saídas. Que alguns créditos devidos são maiores que os débitos correspondentes. Isso porque algumas das notas fiscais de saída foram escrituradas com valores menores. Esse aqui já se refere à segunda atuação. Que no período de janeiro de 2014 a julho de 2015, o contribuinte apresentou o saldo devedor, mas no período de agosto a dezembro de 2015 apresentou o saldo credor. Que lavrou auto-infração por creditamento indevido do imposto referente à nota fiscal de entrada emitida para o cancelamento de nota fiscal de saídas após o prazo legal, com base no ajuste NEF. E cita aqui as instruções normativas, conforme demonstrado na planilha 2, de entrada, cancelamento e saída fora do prazo com circulação de mercadorias. A recorrente apresentou impugnação alegando em síntese. Ela alega as mesmas nulidades do processo anterior. Que houve a omissão do número administrativo designatório da ação fiscal, chancelada pela autoridade competente, que é indispensável que na lavratura do termo de início de conclusão o número da portaria do ato designatório conste para efeito de garantia constitucional, que houve a falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, que a empresa somente tomou conhecimento da fiscalização quando recebeu pelos Correios, mediante a AR, o caderno processual de todo o procedimento da auditoria, quando a ação fiscal já chegar ao seu encerramento, sem nunca ter sido intimada de qualquer solicitação ou para prestar esclarecimentos, que não se encontra nos autos qualquer chancela de recebimento de qualquer intimação da empresa, sócio, preposto ou empregado vinculado ao estabelecimento, pois nunca ocorreu a intimação por escrito e válida da empresa, que a ausência de motivação do ato administrativo de conclusão da auto-infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos, que a mídia eletrônica em forma de CD, que acompanha o caderno processual, deveria estampar tudo que for objeto de fonte de pesquisa para fundamentar a conclusão do auto de infração. Que a mídia se encontrava sem nenhuma informação idônea que desse conhecer a forma pela qual restou motivado o ato administrativo, subtraindo da empresa a possibilidade de defesa. Por fim, ela requer somente a nulidade, não ataca o mérito da questão. A julgadora singular entendeu pela procedência da autuação, afastando as nulidades, os mesmos fundamentos já relatados pela doutora Helena,
né? Que os atos constam todos os números, né? Do ato destinatório, que todas as intimações foram endereçadas ao endereço do contribuinte, que constam todos os ARs, né? O termo de conclusão dos pontos de fiscalização consta normalmente, e no CD contém todas as informações. No recurso, o contribuinte repete todas as alegações, não há qualquer inovação nas alegações do contribuinte, né? E já o parecer, certo? A assessoria processual tributária, ela emprega os mesmos argumentos do parecer do processo anterior para a manutenção da autuação. Não toca na questão de mérito, já que não foi combatida pelo contribuinte, ele em nenhum momento contesta a informação de que o crédito não é indevido, já que ele alega que não tem condições, porque o CD não demonstra, ele não sabe do que se defender, certo? E foi afastado porque no CD contém todas as planilhas e todos os elementos, inclusive os livros fiscais de entrada e saída, toda a documentação que a fiscalização utiliza. Em suma, é esse o relatório, de forma mais sucinta possível. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para a manifestação da doutora PGR. Senhor presidente, senhores conselheiros, quanto às nulidades, como muito bem apontada pelo conselheiro relator, doutor Pierre, elas são as mesmas utilizadas em todos os processos, todos os lançamentos que foram realizados. Ela utiliza-se como parte fundamental no seu recurso as nulidades, que, como já havia se manifestado anteriormente, como se manifestou a Procuradoria em relação à aplicação da teoria da aparência, que foi regular a intimação por conta desse fato. A intimação foi enviada para o endereço cadastrado e onde atualmente, na época em que foi feita a intimação, ela funcionava e funciona ainda até hoje. Quanto à existência do número da omissão, do mandado de ação fiscal, também consta cópia, inclusive, nos autos. Em relação à falta de documentação, o CD, a mídia digital, contém a cópia dos livros, das notas fiscais, tanto livros de entrada quanto de saída e respectivas notas fiscais do período fiscalizado. E quanto à inexistência de motivação, que é o mesmo argumento utilizado em todos os processos, todos os autos de infração, a motivação que ele adotou uma conduta, o contribuinte adotou uma conduta absolutamente vedada pela nossa legislação. E, aliás, mesmo antes da nota fiscal eletrônica, já havia um procedimento muito rigoroso por parte da Secretaria da Fazenda, de todos os estados, não só do estado do Ceará, no sentido que, havendo a circulação da mercadoria, saindo a mercadoria do estabelecimento do contribuinte, essa nota fiscal não pode mais ser cancelada. Por que não pode ser cancelada? Porque um evento que é objeto da hipótese de incidência, que é a saída de mercadoria do estabelecimento, configura o fato gerador. É esse momento, esse átimo temporal, em que, nesse período, dá-se, com a saída da mercadoria, dá-se a ocorrência do fato gerador, e, portanto, há uma perfeita subsunção da hipótese de incidência prevista, aliás, do fato descrito na norma, com aquilo que está previsto na norma. Então, esse evento efetivamente ocorreu e ele não pode ser apagado. A saída da mercadoria do estabelecimento não pode ser apagada simplesmente do registro do contribuinte. Essa saída tem que ser registrada e é efetuado o registro da saída. Se essa saída não se concretiza por qualquer razão, o adquirente não quis mais a mercadoria, ou o veículo que estava mercadorias
acidentou-se, ou seja, qualquer motivo que ocorra, qualquer fato, qualquer evento que ocorra após a saída da mercadoria, esse fato deve ser registrado através de denominada nota fiscal de entrada ou em entrada, ou nota fiscal avulsa emitida pela própria Secretaria da Fazenda, se não houver possibilidade de emissão de nota fiscal em entrada. Mas o fato é que esse evento, o retorno dessas mercadorias, tem que ser registrada regularmente. Ora, no presente caso, houve a saída da mercadoria e o contribuinte não deu um retorno regular, a mercadoria circulou e sem nenhuma razão, sem nenhum objeto, ele anula as notas fiscais que, inclusive, já haviam sido registradas, e veja que detalhe interessante, por ocasião da passagem no posto fiscal. Então, no posto fiscal, quando a mercadoria passa, aquela nota fiscal que acompanha a mercadoria, ela é registrada, ela ganha um registro. Então, passou no posto fiscal, ganhou o registro, e, posteriormente, essa nota fiscal é cancelada, como se não existisse. E com o cancelamento, como se não tivesse existido aquela saída. E com o cancelamento, evidentemente, a empresa passa a ter direito, teria direito, em tese, a aproveitar-se daquele débito de imposto que foi realizado por ocasião da saída. Bem, havendo o retorno da mercadoria, é evidente que o contribuinte tem direito ao crédito do imposto que foi pago, que com o retorno, aquele débito deve ser anulado. No entanto, a empresa efetuou o cancelamento, não deu a entrada na mercadoria, como deveria ter procedido, se não houve a concretização do negócio jurídico de compra e venda, ele deveria ter, então, anulado essa operação, e aí sim, lançado a crédito, mas ele simplesmente cancelou a nota fiscal, e com o cancelamento, evidentemente, que o débito passa a ser, aquele débito que foi realizado na saída, passa a ser apropriável, foi o que ele fez, lançou. Em alguns casos, que é interessante, ele lançou um valor superior ao débito que foi realizado na nota fiscal que foi cancelada. Então, é um procedimento assim, por parte interessante, que eu digo, surpreende por parte da recorrente. Por que adotou esse comportamento? Por que um crédito superior ao valor do débito? Ora, o objetivo é reduzir o pagamento do ICMS naquele período. No sentido de reduzir qualquer custo, de qualquer modo, o pagamento do ICMS naquela operação. Essa redução é absolutamente indevida, repito. Ele só poderia fazê-lo mediante a adoção do procedimento estabelecido na legislação. O cancelamento da nota fiscal não poderia ter sido feito, porque a mercadoria já havia circulado. O fato gerador do imposto já havia ocorrido. Havendo ocorrido o fato gerador do imposto, a nota fiscal não pode ser cancelada. E ele não traz aos autos, também como muito bem apontado pelo conselheiro relator, as razões pelas quais ele cancelou a nota fiscal, se já havia circulado. Porque foi o negócio jurídico não se realizou de compra e venda. Se o negócio jurídico tivesse realizado, ou não se realizado, ele deveria trazer aos autos documentação comprovando esse fato, que, na verdade, houve só um procedimento equivocado de sua parte em anular as notas fiscais, em cancelar aquelas notas fiscais. Ele deveria ter emitido a nota fiscal em entrada para regularizar e tal, mas ele não traz nenhum motivo. Qual foi a razão? Se a mercadoria já havia circulado, qual foi a razão do cancelamento? Então, senhor presidente, senhores conselheiros, diante desses elementos, a Procuradoria entende que deva ser improvido o recurso e validado o lançamento do crédito tributário. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Embora o processo seja em tudo semelhante ao anterior, né, existem algumas questões interessantes que eu levantei no anterior, mas deveria levantar isso. A pessoa que assinou todas as intimações foi, inclusive, a pessoa que assinou a recepção da conclusão de fiscalização com as atuações. E, nesse momento, a empresa tomou conhecimento e apresentou a defesa. A nossa legislação, a Lei 15.614, certo? Ela, quando trata da questão da intimação, ela diz que a intimação pode ser feita diretamente a preposto. E lá na frente, no seu artigo 78,
diz que considera-se preposto para fins do disposto no caput qualquer dirigente ou empregado vinculado ao estabelecimento. Veja bem, empregado vinculado. A questão de vínculo empregatício, ele não existe sequer carteira assinada. A comprovação do vínculo, ela é comprovada não só com carteira, mas até com os atos inerentes ao emprego, né? Então, essa pessoa estava lá durante o decorrer de toda a fiscalização. Ela recebeu todas as intimações. Ela recebeu o auto de infração, e sobre isso foi feita a defesa. Então, não obstante a teoria da aparência, eu entendo que o artigo 78 da Lei 15.614 já é suficiente para fundamentar a regular a intimação do contribuinte. Ele não bate na questão do mérito, porque ele afirma que não foi possível, já que o CD não traz todas as informações suficientes, né? Isso me chamou a atenção. Nós entramos em contato com a doutora Evaneide, ela prontamente providenciou os processos físicos, as mídias eletrônicas, tudo que constava nos processos, e há no CD tudo relativo à fiscalização que permite a perfeita defesa do contribuinte. Inclusive, eu nunca apliquei a preclusão da defesa, sempre achei que o entendimento era a busca da verdade material e que o contribuinte, inclusive em última instância, e eu louvo esse conselho que sempre adotou essa postura, pode produzir provas, né? E ele teve ampla oportunidade de apresentar essas provas e afastassem essa questão de mérito, porque no CD que consta nos autos, constam todas as informações, mas mesmo assim ele não fez. Então, não há como manter ou como acatar suas alegações. Não há defesa de mérito, então não tem muito o que se discutir no meu entendimento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão. Não havendo discussão, como vota o conselheiro relator para o processo do auto de infração 2018-06351. Eu conheço do recurso interposto, recurso voluntário, e nego provimento, né, afastando todas as nulidades arguídas, mantendo a decisão de primeira instância. Ok. Alguns votos em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de primeira instância, afastando as preliminares suscitadas, de acordo com o parecer da consultoria, da assessoria processual tributária e manifestação da doutora PGE. Como já anunciado, nós temos outro processo da relatoria do doutor Pierre, 2018-048-75, e já passo a palavra para o doutor Pierre relatar o processo, que também trata de crédito indevido, e, evidentemente, tem algumas particularidades diferentes do processo anterior. Com a palavra, doutor Pierre. Presidente, eu acho que na pauta o meu não é o seguido, não, mas eu dou seguimento com o meu. Só um instante, doutor Pierre. Não, é sim, sim, desculpe. É sim. Pois não, com a palavra, então. Só um momento. O auto de infração do mesmo contribuinte também se trata de crédito indevido, proveniente de lançamento de conta gráfica, em desacordo com a legislação. Ele se creditou indevidamente o CMS escapado de nota fiscal de entrada maior que o permitido pela legislação. Certo? Aqui a questão não é do estorno, viu, Dom Matheus? A questão aqui é que a nota oriunda de São Paulo, ele se creditou com a alíquota de 18%. Quando não poderia ser de 18%, certo? E, não obstante essa questão de mérito, né, o contribuinte se defende apenas com as mesmas nulidades do processo anterior, certo? Não trazendo qualquer novidade, qualquer ataque na questão do mérito. Ele não se defende do mérito da questão.
A julgadora de primeiro grau, pelas mesmas fundamentações, afastou as nulidades arguídas e manteve a autuação. O parecer da assessoria processual tributária, certo? Afasta todas as nulidades pelo mesmo entendimento e entra no mérito da questão também, dizendo que ele não poderia se creditar a alíquota de 18%, certo? Que foi destacado nas notas. Ele teria que se aproveitar um valor menor. Resumidamente, presidente, é esse o relatório. O senhor quer que esclareça algum ponto maior? Porque eu não vejo muito. Não há ataque do mérito, é só a nulidade. Perfeito. O que a gente percebe, doutor Pierre, senhores conselheiros, o autuante ele detalhou cada situação, cada crédito indevido, ele particularizou, identificando essas operações, né? Para cada situação encontrada, a penalidade é a mesma, né? Mas cada situação encontrada, ele elaborou um auto específico. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana para as considerações da doutora PGE. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, o doutor Pierre muito bem limitou o objeto da discussão, que seriam as nulidades já suscitadas e discutidas anteriormente. Me parece que quanto à repetição dos argumentos se mostra desnecessária. E quanto ao mérito em si, mas só tocando rapidamente, o contribuinte, em quase todos os autos de infração, se constata que ele, contribuinte, agiu em desacordo com a legislação quanto à apropriação de crédito. Em um estadual, existe uma norma que foi enviada, a reforma tributária, que está sendo enviada, que foi enviada, aliás, para o Congresso Nacional, que trata dessa matéria, que é em relação à apropriação de crédito, que ele só pode ser apropriado, o crédito só pode ser apropriado, que isso já está na nossa legislação. E aquele crédito não... Porque há uma discussão, ou havia uma discussão na doutrina a respeito do que é que gera direito ao crédito, se é ao imposto incidente ou se é efetivamente o imposto pago. Essa discussão foi superada pela doutrina e jurisprudência, no sentido que o direito ao crédito não é o direito ao que foi efetivamente pago, é direito à hipótese de incidência, ao que é efetivamente legalmente devido naquela operação. Então, na situação ora sobre análise, o direito ao crédito contribuinte, independentemente do remetente ter adquirido ou não o imposto, o direito dele refere-se à hipótese de incidência daquela operação. Ora, a hipótese de incidência dessa operação de outras regiões, no caso aí do Sul para o Nordeste, a alíquota a ser utilizada, determinada pela resolução do Senado Federal, é a alíquota de 7%. Então, o contribuinte só teria direito a apropriar-se do imposto incidente. E o imposto incidente é exatamente a alíquota de 7%. E ele, por alguma razão absolutamente inexplicável, porque nem essa discussão a respeito do que o imposto foi pago, não, ele tem direito ao que efetivamente foi pago, nem isso poderia ser trazido à discussão, porque ele não leva aos autos, não traz aos autos, nem dizer, mas os 18% efetivamente foram pagos, razão pela qual eu tenho direito a esse crédito. Quer dizer, nem isso ele poderia argumentar. Mas o fato é que houve, efetivamente, nesse processo, a apropriação indevida de crédito, porque o direito que ele teria de apropriar seria de 7% e não 18%. Por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal e improvimento do recurso interposto. É isso. Doutor Matheus, pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Eu não toquei na questão, mas já que o doutor Matheus tocou, é o seguinte, quanto à questão da apropriação. O STJ tomou agora recentes decisões
na questão do ICMS, muito interessantes. Que entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Então, quando ele foi decidir a questão penal, o STJ decidiu que, certo, o ICMS, ele não é do vendedor, é do adquirente, e, portanto, haveria uma apropriação indébita quando o vendedor destaca, cobra e não paga. Isto traz, lógico, uma consequência direta neste caso, por esse entendimento, certo? Ora, se há um entendimento do STJ que o ICMS pertence ao adquirente, e que, no caso, quem vende não recolhe, trata-se de uma apropriação indébita, logicamente que isso aí deveria dar crédito. Mas eu não toquei no assunto porque o repetitivo do STJ não foi específico quanto a essa questão e nós não podemos afastar a lei, certo? Se o repetitivo do STJ, que eu acredito que virá posteriormente, eu acredito que os advogados irão nessa seara, né? Fosse esse, aí sim. A nossa legislação, eu não posso afastar a lei sob argumento de legalidade, de constitucionalidade. Mas esse entendimento do STJ leva à conclusão que o ICMS pertence ao adquirente. Se pertence a ele, ele teria direito ao crédito, por óbvio, né? Embora a legislação fale em 7%. Né? É só apenas para um esclarecimento, né? Eu não levantei essa tese, né? Porque nós não temos a prerrogativa de afastar a lei. E o repetitivo do STJ não trata especificamente dessa questão, né? Ele vai atingir, possivelmente, posteriormente, mantido esse entendimento, né? Pertence ao adquirente. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Processo de discussão, o conselheiro quer se manifestar sobre a matéria. O silêncio, né, indica que o processo está bastante claro. E pergunta, então, ao conselheiro relator, doutor Pierre, como vota. Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto e nego provimento, afastando todas as nulidades suscitadas, né, mantendo o julgamento de primeiro grau. Algum conselheiro vota em sentido contrário? A Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte e decide pela procedência do feito nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria processual e manifestação da douta Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos mais 2 processos aqui também da empresa. A pergunta é, faremos intervalo ou damos prosseguimento? Tá? Por favor, intervalo. Ok, intervalo de 15 minutos. 10h20, 10h30, ok? Na sala. Obrigado. Senhores, retomando aqui a nossa pauta, temos os 2 últimos processos da pauta, relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo de recurso 4473/2018 e auto-infração 2018-07540, e o processo de número 4007/2018, auto de infração 2018-04874, recorrente empresa INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, recorrido o celo de julgamento de instância, a indicação de procedência do feito fiscal pelo julgador singular, também pela assessoria processual para o doutor William Falcão, para o relato pronunciado. Sugiro a leitura de um dos processos, discussão, e posteriormente passaremos ao último processo da pauta. Com a palavra, o doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Repetindo aqui. Senhor presidente, o ato de infração de crédito indevido, tal demais, né? E o fundamento é quando da devolução de mercadoria à entrada, o contribuinte se creditou de ICMS maior do que o lançado a débito na saída.
pois lançou as notas fiscais de saída na FD-SPED com valores a menor. Desculpe aí. Ou seja, são 6 notas fiscais, né, o alvo dessa alta inflação, está na planilha, constante de altos, no CD, são 6 notas fiscais, e a fiscal fez o trabalho dessa forma. Vou dar só um exemplo. Uma nota fiscal 43.135, o valor R$ 80.084,63, e ICMS destacado 9.610,16. Isso é a nota fiscal de entrada. Na FD, o contribuinte escriturou, isso aqui é a nota fiscal de entrada. Na nota fiscal de saída é a 14.713, no valor de R$ 4.456,30 e ICMS de R$ 534,76. A planilha mostra, pegou o ICMS da nota fiscal de entrada, que é o crédito maior, 9.610,16, e deduziu da nota fiscal de saída, registrado na FD, 534,76. Deu um crédito indevido aí de 9.075,40. São 6 notas fiscais que geraram essa inflação, março, junho e julho. Março, que é essa primeira que eu li como exemplo, só é uma, é a 9.075,40, junho, 71.160,55 e julho, 26.787,52. Total do crédito reclamado na autoinflação, quem estiver vendo a autoinflação aí, vai o principal, 107.031,47, que está sendo reclamado. É o período, já disse março, junho e julho, a penalidade 123.2A da Lei 12.670/96, que é uma vez o valor do imposto. Nas informações complementares, senhor presidente, é dito que a empresa é uma indústria de fundição ferro e aço, que NAI 2451%. Também diz na informação complementar, antecipando, até para efeito de cobrança da multa, que no período de janeiro de 2014 a julho de 2015, no qual se insere esses 3 meses, né, que é março, junho e julho de 2015, o contribuinte apresentou na escrituração fiscal dele saldo devedor. A planilha que dá base à lavatura da inflação, quem estiver acompanhando, está na página 39 e 40. Na defesa, o contribuinte pede as 3 nulidades que já foram, né, relatadas nos autos anteriores. É a nulidade da ação fiscal por omissão do número do ato designatório no termo de início e no termo de conclusão de fiscalização. Nesse processo que eu estou relatando, nos 2 que eu estou relatando, ele incorre no mesmo erro. Ele diz termo de início, 2018-03319, e termo de conclusão, 2018-05299, que, na verdade, não são termos de início nem termo de conclusão, são os termos de intimação do meu processo, que estão dentro desse processo. Na verdade, o termo de início tem outra numeração, que é o 2018-02750 e o 2018-08300. Ele corrige essa falha, mas, na essência, ele pede a nulidade por não... Ele cita o número do termo de intimação, mas, na essência, ele termo de início e cita o termo de intimação, ele está defendendo da falta da indicação do número do ato designatório nos termos de início e conclusão de fiscalização. E ele faz essa correção, ele já disse lá no primeiro auto, pela conselheira Antônia Helena, lá no recurso. A segunda é falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, 0668. Ou seja, ele disse que só tomou ciência da infração, ciência que está sendo fiscalizado, quando recebeu o auto de infração e os anexos do auto de infração, como recebeu. Aí, desde o início da ação fiscal, que a mesma pessoa que recebeu esse termo, o auto de infração do qual se defende, também recebeu todos os termos anteriores, termos de início e os termos de intimação. Foi a mesma pessoa. A gente já discutiu. Terceiro, nulidade da motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração, imprestabilidade dos seus efeitos jurídicos. Aqui ele está dizendo que
o material que foi entregue a ele, o CD que foi entregue a ele, não dá assim, essa veracidade dos fatos. O meu aqui, ele fala que as notas, não constam as notas. É por aí. O CD produzido que foi entregue a ele não demonstra com exatidão a infração da qual ele está sendo acusado. O julgamento singular afastou todas essas nulidades, né, e no mérito decidiu pela procedência. No mérito. Ele ingressou com recurso ordinário, e no recurso ordinário ele requer a nulidade, ele ratifica essas nulidades. E essas mesmas 3 situações que foram já ditas que constavam na defesa, né? As 3 nulidades são idênticas. No mérito, ele argumenta que a época do levantamento ele recolheu o ICMS dele sob o regime de recolhimento outros, por fazer parte do conjunto do estabelecimento de construção civil, o Matheus até já falou sobre isso. Então, ele estava amparado, né, pelos convênios 71, 81 e 137 de 2002. Só fala essa questão. E o processo foi para a assessoria processual tributária, e a assessoria afastou as 3 nulidades, a nulidade citada pelos 3 motivos já relatados, e no mérito foi pela procedência, e junto aos autos, consulta, né, que mostra que ele, na época da ocupação e até hoje ainda, é uma indústria de aço, indústria de fundição de ferro e aço, que na 2451-200. Ele não está equiparado à construção civil, como ele defende. E nem tampouco enquadrado no regime de recolhimento, outros que também esse regime, né, não sei o que ele está fazendo, mas não está enquadrado nesse regime, está enquadrado no regime normal. Tanto é que a fiscal atuante, lá na informação complementar, já mostrou, ela traz a informação de que o contribuinte na escrituração fiscal digital dele, no período fiscalizado, apresentou saldo devedor na escrituração fiscal digital. Senhor presidente, em suma, isso é o que eu tinha relatado. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Vieira Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, bem, da análise dos autos de infração, verifica-se desse e de outros que o contribuinte vem adotando ao longo desse período fiscalizado, ou adotou, vem adotando ou adotou uma conduta de apropriação de crédito indevido. Em alguns casos, fica muito claro que pode depender até de uma interpretação da legislação a respeito de ter direito ou não à apropriação de crédito. Mas em outras situações até caminha para uma atitude, eu diria, dolosa por parte do contribuinte. É o caso do processo relatado muito bem pelo Dr. William, em que a empresa, ao acreditar-se do ICMS relativo a essas operações de devolução realizadas, ela apropria-se de um valor maior do que aquele consignado nas notas fiscais. E isso faz não uma só vez, durante vários meses ela vem adotando esse procedimento. Então, me parece que, quanto à conduta por parte do contribuinte, quanto a essa apropriação indevida de crédito, ela se repete, ela se reproduz, de forma que, quanto às nulidades suscitadas, que é o único argumento que ela tem, que já foram objeto de discussão anteriormente, devem ser afastadas, e quanto ao mérito em si, deve ser improvido o recurso, porque efetivamente está configurado, está comprovado em relação a essas operações que ela realizou de devolução, está comprovado que ela efetivamente se
creditou de um valor superior àquele que ela teria direito. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, então, senhor presidente, se manifesta pelo improvimento do recurso com a validade do auto de infração. Obrigado, É doutor isso. Marcos Viana. Entendi que o doutor Pierre queria se manifestar. É isso, doutor Pierre? Com a palavra, doutor Pierre. Eu queria um esclarecimento do doutor William, que é o relator, porque eu tinha entendido que esse crédito aqui era indevido não em razão de estorno, mas sim porque a nota de entrada tinha um valor maior do que a nota de saída. Pelo menos foi o que eu anotei aqui. Então, eu anotei errado, ou é questão de estorno, ou é só a relação entrada e saída. Eu vou explicar por quê. Porque, assim, se a questão for essa, porque o contribuinte recebeu, certo, uma determinada mercadoria com valor de 9 mil e vendeu por 4, não há crédito indevido. O crédito é perfeito, certo? A entrada está normal. O erro está na saída. Isso aí seria, a legislação leva para outra tipificação, que seria a omissão de receitas, certo? Porque vendeu num valor menor do que o que adquiriu. Seria diferente da questão, por exemplo, se for porque estornou com valor menor. Aí eu não entendi direito, porque eu tinha entendido assim, que o valor da nota fiscal de entrada era maior que a nota fiscal de saída. Aí, nesse caso, não teria, se não for estorno, se for notas, não tem crédito indevido. Certo? A entrada está perfeita, o crédito está perfeito. Né? Seria uma omissão de receita, porque ele vendeu a menor, e não aproveitamento de crédito indevido. Aí eu queria esse esclarecimento. É estorno ou é operação normal? Comprou e vendeu um valor menor? Zé Pierre, na informação complementar, você observou que quando é do seu auto, ela coloca em negrito, né? Tanto é que se você for lá aqui no sistema meu, não vão conseguir ler, porque não dá para ler. Mas ela, ó, como é? Devoluções de mercadorias com nota fiscal de entrada, emissão própria, e com nota fiscal de entrada, emissão de terceiros, referente a saídas lançadas com valores a menor na FD-SPET, informação do presente auto de infração. O que foi que a Alconte fez? Ela vinculou que esta entrada, nota fiscal 43.135, a primeira do mês de março, ela veio com um valor de R$ 80.084,63 e o ICMS de R$ 9.610,16. Ela está associando esta nota fiscal de entrada à nota fiscal de saída 14.703. A nota fiscal de saída 14.703 tem um valor de R$ 4.456,30 e o ICMS de R$ 534,76. Fez a diferença entre o crédito que ela lançou na entrada e o débito, o crédito e o débito, e deu um crédito indevido de R$ 9.075,40. Ou seja, eu entendo que o que ela fez foi assim, se a nota fiscal de saída dela, 14.713, tinha o valor da nota de 4.456,30, a nota fiscal de entrada tinha que ser desse mesmo valor. Ela não foi anular o crédito dela, nem nesse mesmo valor, 4.456,30. Como colocou na nota fiscal de entrada um valor de 80.084,63, consequentemente o imposto é maior, ela está dizendo que esse crédito, dessa nota, esse crédito é um crédito indevido, porque está maior do que foi destacado a maior. É isso. Crédito indevido. Pela ordem, a doutora Helena, inscrita, depois a doutora Mônica. Senhor presidente, eu também entendi, conforme explicado aí pela leitura aqui das informações complementares, que se trata de notas de entrada devolução. Então, assim,
como ela saiu, quando é uma nota fiscal de entrada por devolução, em razão de devolução, ela tem que refletir os mesmos valores de produtos e de imposto das notas fiscais de saída. Então, ele não pode sair por 5 e voltar por 10, porque é uma entrada da devolução, né? Então, eu acho que foi essa diferença constatada pela fiscalização. Ó, ele está dizendo que são notas, que as notas fiscais se referem às devoluções das notas fiscais de saída números tais. Acontece que essas notas saíram por um valor X, mas estão entrando em devolução por um valor X mais tanto, superior aos valores das saídas, né? Então, eu acho que o que eu entendi foi que essa diferença cobrada é exatamente por conta dessa diferença a maior constatada pela fiscalização nas operações de entrada e devolução, diferente das saídas. Era só esse esclarecimento. Eu queria, porque tinha sido, como eu entendi no relatório, assim, só assim, a entrada era maior que a saída. Eu digo, isso não dá crédito indevido, mas é porque a entrada é devolução, aí tudo bem. Agora eu compreendi perfeitamente, era esse esclarecimento que eu queria. Quer complementar, doutora Helena? Eu até fiquei na dúvida, porque assim, nós acabamos de ver um auto de infração referente à nossa fiscal de devoluções, onde não ficou comprovado o porquê das devoluções, não foi isso, salvo engano? Me corrijam se, né, que assim, o cliente não justificou o porquê daquelas notas fiscais de entrada. E até me ocorreu, assim, momentaneamente, um questionamento se essas notas fiscais de entrada e devolução seriam as mesmas, porque eu não tive condições de olhar as notas fiscais dos autos de infração. Seriam essas mesmas, se isso faria alguma diferença nesse... Não, né, doutor Pierre? Ok. Não, era porque a devolução a cancelamento foi fora do prazo. Ah, ok. Tudo bem. Obrigada, esclareceu. Doutora Mônica, quer acrescentar algo? Não, doutor Marcelo, eu já me sinto contemplada pela fala da doutora Helena. Era esse esclarecimento que eu queria fazer mesmo. Doutor Pierre, esclarecido esse ponto, trazido para a discussão. Indago se algum conselheiro tem mais alguma discussão, mais alguma coisa Assim, senhor presidente, eu estudando esse processo, é que nem o doutor Matheus se manifestou aí, essa empresa, pelo número de auto de infração, crédito indevido, né, tem uma irregularidade assim, que pode ser até fraude. Quando eu peguei o auto de infração e vi uma nota fiscal de saída registrada bem claro, essa nota está registrada na FD. Na FD, ele não apresentou nenhuma documentação que a fiscal, o auto de infração, a Rosilene Carvalho, Maciel, ela pediu as originais. Quero ver os seus originais, Dan, mas nada disso ele apresentou, nem da defesa ele traz, né, o recurso para a gente ver. Ela fez tudo baseado na FD. Aí é muito estranho, né? A nossa fiscal de saída sai com valor de R$ 4.456,30. Aí, quando emite a nota fiscal de entrada, é R$ 80.084,63, né? Não causa uma estranheza. Aí eu também fui atrás de pesquisar, mas eu encontrei o relatório que a fiscal faz uns relatórios bem elaborados, e está lá a nota fiscal, uma do lado da outra, fazendo a subtração, né? O interessante é que eu vi assim, essa nota fiscal aqui está fazendo referência que é aquela nota, mas eu não vi essa nota. Creio que a fiscal deve ter feito esse batimento para vincular uma nota a outra, ela não ia vincular de uma forma aleatória. Estou só dizendo a dúvida que eu tive, aleatória. E eu fiquei satisfeito da planilha que ela elaborou e a parte em nenhum momento veio dizer, não, realmente essa nota não tem vinculação àquela. Ela não diz isso, né? Não foi eu que fui argumentar. Vi o trabalho, anotei tudo aqui, ela foi tão criteriosa que na primeira nota fiscal ela presta informação, que a nota fiscal de saída é 14.703 do mês de março, ele colocou o valor da nota 4.456,30 e o ICMS 534,76. No entanto, quando ele lançou esse ICMS na FD,
ele lançou 534,70, tirou 0,6 lá no final. As outras não, lançou todas corretamente. O valor das notas fiscais de saída estão, inclusive, o centavo, tudo corretamente. Foi bem criteriosa no trabalho. Causa estranheza? Causa, né? Isso daí é... O Matheus já levantou essa questão aí. Mas é isso, senhor presidente. Então, senhores, algum outro ponto a ser discutido, debatido no processo relatado? Não havendo, pergunta ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente, conheço do recurso ordinário para negar provimento, afastar a preliminar de nulidade suscitada, né, os 3 motivos alegados rejeitados, tal qual foram os demais autos de infração já julgados, e, no mérito, confirmar a decisão de procedência proferida pela primeira instância. Algum voto, senhores, em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega do provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte e, no mérito, decide a procedência do feito nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo doutor Procurador do Estado em sessão. Temos, então, senhores, o último processo da pauta, 2018, auto de infração 2018-04874, também da empresa Enato, e já passo a palavra ao conselheiro José William Falcão para o relato. Obrigado, senhor presidente. Processo 4507-2018, o último da pauta. A acusação do constante do auto de infração é crédito indevido e o fundamento para gerar crédito indevido, né? O contribuinte se creditou integralmente do ICMS destacado em nota fiscal de entrada, crédito maior do que o permitido pela legislação do ICMS, ou seja, creditor de mercadoria oriunda de Santa Catarina com a alíquota de 12%. Alíquota de 12%. O artigo 123, 2A da Lei 12.676/96 é a penalidade. O valor lançado é R$ 867,54. São, no caso, senhor presidente, 3 notas fiscais. O período da infração é junho de 2014, que é uma nota fiscal, julho de 2014, outra nota fiscal, a primeira é a 1033, a segunda é a 1161. E março de 2015, que é a nota fiscal 2830. O trabalho da agente fiscal se encontra na planilha constante nos autos, nas folhas 24. O demonstrativo dela, pegou o valor da nota, o crédito destacado de 12%, aí, no caso aqui, deu o imposto de R$ 710,10 na primeira nota. Quando Santa Catarina, o ICMS a ser destacado na nota seria de 7%, na legislação, né? 7%. Seria 414,23. Deduziu 710,10 de 414,23, deu um crédito indevido de 295,88. Totalmente aproveitado esse crédito e os outros das demais notas fiscais, porque no período de janeiro de 2014 a julho de 2015, o contribuinte, na sua conta gráfica, apresentou saldo devedor. Então, foi integralmente aproveitado. São 3 notas, o valor do crédito R$ 967,53. Na verdade, vale a pena dizer que o artigo 51, parágrafo 3º, se o crédito destacado na nota fiscal for maior que o previsto em lei, o aproveitamento terá como limite o valor correto, efeito de mérito. A defesa traz as mesmas nulidades.
a omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e conclusão de fiscalização, a falta de uma intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal 2018-0068, ou seja, alega que só foi tomar conhecimento da ação fiscal quando recebeu o auto de infração e as planilhas, os CDs. E, por último, o último motivo de nulidade é a motivação do ato administrativo de conclusão do auto de infração e imprestabilidade de seus efeitos jurídicos, dizendo que a documentação não está acostada, né, e que ele não teve condição de, assim, entrar com a defesa de mérito. Mas a planilha constante dos autos cita o número das notas fiscais, os valores e os créditos nela destacados. O julgamento singular afastou as nulidades e, no mérito, foi pela procedência do auto de infração, aplicando a penalidade sugerida no auto de infração. O recurso extraordinário ele vem e ratifica a nulidade suscitada na defesa, que eu já falei aí, são 3 motivos pedindo nulidade. Na questão meritória, ele traz o mesmo argumento do auto de infração precedente, que nós acabamos de julgar, né? Dizendo que a empresa faz parte do regime de recolhimento OUS, na época da autuação, e, nesse sentido, né, ela se estabelece a Constituição Civil, e deveria ser aplicado os convênios ICMS 71/89 e o 137/2002. O parecer da assessoria tributária afastou as nulidades, né, as 3 nulidades suscitadas, e sugeriu a confirmação da decisão de procedência. E junta a questão meritória, que elas têm um tratamento diferenciado, mas ela junta a folha 121 do processo, aqui na folha 121, né, a consulta em que mostra que ela é uma indústria, a atividade principal é a fabricação de fundição de ferro e aço. É o SCNAI 24.51.200. Síntese, senhor presidente, é o relato da administração. Obrigado, doutor William, pelo relato. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para suas considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse aproveitamento de crédito proveniente de operações interestaduais foi objeto de um processo do doutor Pierre, também já discutido, já na em que ele teria adquirido mercadoria de outro estado e teria apropriado-se de um crédito de 18% e não da alíquota correspondente. Nas operações interestaduais, relativas a operações destinadas ao estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as alíquotas entre os contribuintes prevista em resolução do Senado Federal é de 7% e 12% as operações interestaduais. Em relação às operações realizadas pelo Norte e Nordeste, com os próprios estados pertencentes a essas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluído aí o Espírito Santo, a alíquota utilizada é 12% em operação interestadual entre contribuintes. Então, todas as operações realizadas entre os contribuintes na região Norte e Nordeste, entre eles, é 12%. Nas regiões Sul e Sudeste, destinada aos estados, a esses outros estados, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a alíquota é de 7%. Mas o contribuinte destinatário, por alguma razão, se apropriou, e aí, nesse caso, eu quero crer que, pelo valor até insignificante, que foi de R$ 900, talvez tenha sido erro mesmo, tenha sido... Nesse caso, não presumo que um valor tão pouco, de R$ 900, um crédito, seria uma conduta dolosa. Mas, de qualquer forma, esse aproveitamento é indevido e agiu corretamente o agente fiscal ao lançar o ICMS com auto de infração, cobrando o imposto
que reduziu no valor, como eu disse, pouco valor, R$ 900.000, mas indevido. Então, senhor presidente, por tais razões, a Procuradoria entende que o recurso deve ser foi admitido, mas deve ser improvido pelas razões já expostas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Pois é, senhor presidente, eu também acho que foi um erro, porque a operação daqui para lá é 12. Talvez quando foi emitir essa nota fiscal de entrada dessas, são 3 notas, achou também que era 12. E foi um erro aí, não tem, é diferente dos outros casos, bem, né, que a gente já viu passado aí, bem diferentes, a situação bem diferente. Mas que houve o crédito, houve, e a legislação diz, de forma clara, o artigo 51, artigo da lei, o artigo 63, quando o crédito estiver maior do que, destacado maior do que o efetivamente devido na operação, ele só pode se creditar do crédito efetivo da operação, previsto na legislação. Ok. Doutor Matheus, com a palavra. O som está desligado, doutor Matheus. O microfone. Eu queria fazer a indagação ao conselheiro relator quanto a esse processo. Fiquei com uma pequena dúvida quando ele estava se manifestando agora, se essas operações, e eu estive analisando os autos e não conseguia identificar precisamente, se esse crédito foi proveniente de devolução de mercadoria ou foi aquisição. Essa indagação que eu faço ao conselheiro. A planilha. A planilha que os autos é nota fiscal de devolução contribuinte e também nota fiscal de entrada do contribuinte. A ideia que eu tive foi essa. Mas quando eu for analisar as 3 notas fiscais, a certeza que eu tenho que essa nota fiscal aqui é de aquisição, não é de devolução. É de aquisição, as 3 notas. Ele recebeu essas 3 notas com 12%. Aí eu pensei até assim, provavelmente foi um erro quando foi emitir a nota fiscal de entrada. Porque sempre ela fala, nota fiscal de entradas emitidas por terceiros e nota fiscal emitida pelo contribuinte. Mas essas notas fiscais aqui, da forma que ela está escrita, é nota fiscal que veio de entrada, não é de devolução, não. Não é de devolução. Ok, era só essa dúvida mesmo. Porque se fosse devolução, aí a interpretação da norma seria um pouco diferente. Mas a Procuradoria, então, já tem esclarecimentos e mantém o entendimento que o caso é de improvimento do recurso e procedência ou validade da autuação. É isso, senhor presidente. É porque os demais autos ela coloca em negrito. Nesse não. Eu pulei só o trecho com a informação da fiscal diz. Analisando a escrita fiscal digital, tudo é escrita fiscal digital, não é documento físico. SPED do contribuinte, constatamos a escrituração de notas fiscais de entrada com CFOP 2101 relacionadas na planilha em anexo, com 18% e 12% de ICMS lançado a crédito. 18% e 12%. Ela lança assim, mas na planilha, aqui, foi feita todas as notas fiscais, as 3 notas fiscais, é porque aproveitou essa informação para muitos autos, né? Deve ter alguns aí com 18%, deve ser o caso que foi julgado aí em São Paulo, do Dr. Pierre. Os meus são 12%. E notas fiscais de entrada, que nem o senhor está perguntando, se veio de lá, nota fiscal de devolução ou não. Aí não deu para saber se é devolução ou não. Eu estou vendo isso aqui como uma aquisição normal. Entrada. Se algum conselheiro viu assim, alguma coisa nesse sentido, mas eu não vi. É uma nota fiscal de entrada. Para mim, eu estou tratando com uma nota fiscal simples de entrada, não de devolução. Mercadoria. O doutor Pierre quer se manifestar?
Ok. Eu indago aos senhores conselheiros se mais alguma discussão, algum ponto a ser observado no processo relatado pelo Dr. William. Não havendo, pergunta, então, o conselheiro relator como vota. Senhor presidente, eu conheço que o recurso ordinário impetrado pelo contribuinte negar provimento para, primeiramente, afastar as nulidades suscitadas, né, os motivos já discutimos, os 3 motivos que ele trouxe como nulidade, todos afastados. E, no mérito, confirmar a decisão de procedência proferida pela primeira instância e sugerida também essa procedência no parecer da assessoria processual tributária e com a manifestação do outro representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Eu indago aos senhores se algum voto em sentido contrário. Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte e, no mérito, decide pela procedência do feito fiscal, com fundamento no julgamento de primeira instância, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação da doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Senhores, concluímos a nossa pauta e, em assuntos gerais, eu indago se tem algum assunto a ser tratado, algum ponto de destaque que queiram registrar em ata. Não havendo, agradeço a todos pela participação nesta sessão, especialmente pela atenção, respeito, profissionalismo, compromisso dos membros, e participar de mais uma sessão, a 6ª sessão ordinária da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários, e vamos encerrar os trabalhos, já convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 4 de agosto do corrente ano, às 8h30. Como é de costume, faremos aqui a leitura, o destaque, né, a pauta de amanhã, onde teremos também a empresa INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, com os processos da relatoria. Dr. Felipe Silveira Gugel do Amaral, processo 4498, auto de infração 2018-06342, relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, são 2 processos, o processo 4264-2018, auto de infração 2018-09297, e o processo 4499, auto de infração 2018-09290. E a doutora Helena também tem um processo 40.002, auto de infração 2018-08303. Esta é a pauta para amanhã. Já os senhores já convocados, né, para participar amanhã deste mesmo horário, às 8h30, e desde já agradeço a todos. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos, boa semana para todos. Bom dia a todos, bom almoço. Até amanhã, pessoal. Sandra, obrigado, viu? Minha filha adorou. Pense. Obrigado.